Aqui com o atleta profissional de boxe, Lisandro El Gato Barazarte, ele que é venezuelano, está aqui em Americana e é um lutador de boxe com 12 lutas, 7 nocautes e nenhuma derrota. Ele que já é 15º no ranking mundial e mora há 1 ano e meio aqui em Americana e é natural da Venezuela. E ao lado dele o seu treinador, o Júlio Miguel. Lisandro, gostaria que vocês hablaste de como está em Americana, como que é a adaptação aqui no Brasil, que é Americana, como que é estar fora da Venezuela e mantendo a sua atividade de boxe profissional aqui em Americana. Oi, boa tarde, um prazer pela entrevista. Como já você falou, meu nome é Lisandro Barazarte, sou lutador profissional já faz 10 anos que eu sou lutador de boxe, 7 anos como lutador profissional. Tem 1 ano e meio que cheguei aqui ao Brasil, mas eu saí da Venezuela mais ou menos com a situação dela. Mas eu consegui muito legal aqui em Brasil, em Americana, que estou morando aqui já 1 ano e meio. As pessoas também, muito parceiros aqui que tem brasileiros e não, eu gostei muito, Estou aqui com minha filha e minha esposa também. E aqui também o seu treinador, Júlio Miguel. Júlio, como é a questão do treinamento do Lisandro, né, um atleta profissional de boxe que é de outro país, né? Como que foi a adaptação dele aqui no Brasil, né? E como que é o ritmo de treinamento dele? Boa tarde, galera da SB Notícias. Gustavo, obrigado pela oportunidade. Cara, o Lisandro se adaptou bem aqui no Brasil, em Americana. Fala português já, eu entendo muito bem. A rotina de treino dele, a gente trabalha sempre a manutenção diária, independente de ter luta ou não ter. E quando se tem uma luta agendada, a gente intensifica o camp, né, dele, aumenta a carga de treino, aumenta as atividades, diminui os tempos de descanso. Tem todos os bastidores, né? Ele pesa em off, sem competição, ele pesa 66 quilos. Quando vai lutar, tem que fazer um corte mais drástico para se equalizar na categoria, né? Que ele luta de pena até 57,200. Essa foi uma luta que ele fez de leve, né? Isso, 61 e 200. Então foi um pouco mais tranquilo, mas foi um bom trabalho e é um atleta muito disciplinado. E no último dia 21 de março ele lutou na Noite de Punhos, como você falou, né, na República Dominicana com o atleta da casa e ele conseguiu a vitória, né? Eu queria falar primeiro pro Lisandro como foi a emoção dessa vitória, como que foi lutar meio fora de casa, mas conseguiu uma vitória importante aí na sua carreira. Eu fiquei muito feliz de lutar em República Dominicana, já que eu tinha 3 anos sem lutar. Mas conseguimos fazer essa luta em República Dominicana, voltei, graças a Deus, e foi uma luta muito forte, uma luta que deu muita experiência para mim como lutador profissional, mas saímos com a vitória, graças a Deus, e vamos para frente. Mas foi uma luta que deu muita experiência para mim como lutador. E para você, Júlio, como foi a preparação para essa luta, né? E como que depois de 3 anos fora, né, ele voltar a lutar, né? Para um treinador, querendo ou não, né? Tem toda a preparação, né? Mas aí na hora que a luta começa, que aí coloca tudo em prática o que foi o treinamento. Então, cara, teve os bastidores que mudou bastante coisa, assim. Por exemplo, a gente tinha um determinado adversário para trabalhar, para estudar. Fizemos todo o camp, faltando 15, 20 dias para a luta, o promotor do evento muda o adversário, nos apresenta um outro perfil. Não era tão diferente, a gente caracterizou até um pouco mais tranquilo esse outro adversário. Continuamos com o mesmo trabalho, reajustamos só a direção do camp. Mas quando chegou no dia do evento, mudou o adversário, o promotor falou que ele não conseguiu chegar a tempo, apresentou um outro adversário. Não tínhamos trabalhado contra este tipo de perfil, mas o Lisandro se adaptou dentro da luta muito bem, apesar de ter sido uma luta muito dura, porque o adversário ele era de envergadura menor, porém era muito mais forte e muito mais experiente também, era um adversário de 26 lutas, né? Então muito mais rodado. Então isso exigiu um pouco mais do Lisandro, mas como a gente já fez um trabalho muito bem feito no campo dele, ele conseguiu controlar muito bem o resultado da luta e conseguiu vencer de maneira unânime, né? E que a experiência no Brasil agregou
para sua prática no boxe, né? O que você aprendeu no Brasil, aqui em Americana, que você não tinha tido experiência antes quando você estava na Venezuela, Lisandro? Eu aprendi muita coisa, já que, bueno, também eu cheguei aqui nessa academia a Utah, porque quando eu cheguei aqui a Americana, eu procurei em Google uma academia para treinar, para não ficar sem treinamento. Aí eu procurei e consegui o endereço de academia Utah, aí eu cheguei aqui e consegui falar com o Júlio. Aí começou uma parceria, eu comecei a trabalhar com ele aqui também na academia, dando aula de boxe, porque ele não tinha nesse momento o professor de boxe, eu comecei a trabalhar com ele. Então, mas adaptamos hoje o treinamento de boxe, porque o Júlio é treinador, mas ele é treinador de Muay Thai. Ele falou para mim que ele não tinha certeza bem como que eram os treinamentos de boxe, não tinha esse conhecimento, já que ele foi também lutador de boxe, mas boxe amador, mas ele não tinha todo o conhecimento. Mas com que eu aprendi na Venezuela e mais o que ele também estudou depois de que eu comecei a trabalhar com ele, com isso começamos a fazer um trabalho bem feito aqui e deu certo aí. E para você, Júlio, como foi treinar o Lisandro, né? Como foi se adaptar, né? E trazer ele aqui para sua academia e também, né? Aprender um pouco, né? Também com a cultura venezuelana. Sim, como o Lisandro falou, a gente se encontrou, ele estava precisando de um lugar para trabalhar, para treinar. Na época eu tinha um professor de boxe, ele acabou se desligando, né? Seguiu a vida dele. E eu abri uma oportunidade então para ele trabalhar as aulas comerciais, poder se manter financeiramente aqui na cidade. E ele precisava de um treinador, precisava de uma equipe. E meu conhecimento é de trocação, mas mais do Muay Thai, mais do kickboxing. Lutei boxe também, mas como ele falou, amador. Então era um conhecimento um pouco mais limitado para o nível dele. Porém, lutamos com as armas que tínhamos, né? Então eu comecei a estudar um pouco mais, me aprimorar, questionávamos bastante o camping, questionávamos o adversário junto, entrava numa sintonia, numa frequência que nós dois pudéssemos entregar o melhor trabalho possível e assim a gente conseguiu equiparar esse nível, subir e entregar um bom resultado. E qual a próxima luta, né? Qual o próximo desafio do Lisandro? Agora como a luta fica um pouquinho forte, deu todos os rounds, aí a gente agora está fazendo um treinamento só de manutenção. E estamos esperando qual os próximos compromissos no ringue e as lutas, mas agora estamos só em manutenção. Agora é hora dele fazer a recuperação dele, ele voltou bastante machucado na altura dos braços, né? Então fizemos um trabalho de reabilitação, ele descansou uma semana, agora estamos fazendo as devidas ativações bem gradativas. E agora quem vai definir agora é o empresário, né, dele, e acabou que surgiu umas novas propostas também, então a gente está analisando tudo e aí depois eles vão definir a próxima luta, a data e a gente trabalha. Direto. Número 3. 3. 2 diretos. 4 reto, cruza direto. 4 ganchos, cruza direto. Passou. 1.